De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Questão de timidez e introversão. Qual a diferença, assim, entre elas, aí, em termos de conceituação dessas duas palavras? Acho que é importante a gente destacar que a gente, quando fala desses dois termos, a gente fala de coisas muito parecidas, mas que são colocações diferentes. Quando a gente pensa na timidez, por exemplo, ele é um termo que é importante a gente até ressaltar que ele não é muito comum no meio científico. Ele é um termo mais popular para falar um pouco da forma como a gente se regula frente ao outro. Se a gente for pensar a timidez dentro da ciência, a gente falaria de uma ansiedade social. E aí deixa eu explicar um pouquinho isso. Quando eu estou aqui, por exemplo, tendo a missão de falar disso, é natural que eu tenha algum nível de ansiedade social. Por quê? Aqui de timidez, né? De timidez, sim. E por quê? Aqui eu corro risco, por exemplo, de alguma forma eu estou sendo avaliado pelo público, eu estou levando uma informação, e é natural que eu tenha me preparado para isso, para oferecer o melhor conteúdo. Então essa timidez, essa ansiedade social, ela é extremamente importante para que a gente tenha um melhor desempenho. Só que quando a gente fala... É um mecanismo até de defesa nossa, de adaptação, a gente podia falar, porque eu me preparo para aquilo. O problema é quando a timidez ela se torna algo que me limita de fazer as coisas. Quando eu estou falando da introversão, é muito mais um traço de personalidade, é muito mais do jeito de ser daquele indivíduo. Se a gente pega essas duas situações, uma pessoa que tem uma propensão à timidez, ela se regula por fora. Ela fica com um pouco de receio do julgamento, do que pode acontecer, de um problema que pode haver, se ela fez direito. Já a pessoa com um perfil introvertido, ela leva isso de uma forma um pouco mais tranquila. Ela é a característica de alguém que se relaciona muito mais com ele mesmo, tende a programas que são mais introspectivos, mais silenciosos. Esse é o principal ponto de diferença, Serginho, entre uma e outra. Agora, quando, por exemplo, você diz que o próprio termo timidez, ele não, no meio científico, não é tão trabalhado assim, mais na cultura popular. Por exemplo, o desenvolvimento e para a formação social de um indivíduo, os pais às vezes chegam em alguns lugares com seus filhos. E aí, às vezes, os filhos já se fecham um pouquinho. Aí, ei, tudo bem, tudo bem? Aí o pai já apressadamente já diz, não, ele é muito tímido, ele é assim mesmo. Isso também pode ser um erro de já rotular aquela própria posição daquela criança, não? Sim, e quando você falou, por exemplo, no início foi muito legal. Eu sou tímido ou eu sou introvertido? Toda vez que a gente volta isso para um rótulo tímido e introvertido, a gente corre o risco de alguma forma, limitar a pessoa só aquelas características. Só que, por exemplo, se a gente fala da introversão, ela é um traço mais perene, acompanha a pessoa a vida inteira. Mas a timidez em si, ela é algo que ela pode estar presente em todas as pessoas a todo tempo. O problema é que em algum momento isso pode virar um transtorno. E aí a gente está falando de um transtorno de ansiedade social, que tem um prejuízo muito grande. Só que o risco que a gente corre é quando uma criança ela não conversa muito. E aí o pai vai e bota o rótulo, não, ele é tímido. A gente às vezes está criando ali um fortalecimento daquele conceito e a criança, não, em alguma forma, ela pode se fechar mesmo. Quando, na verdade, poderia ser alguém com uma personalidade introvertida, que naquele meio onde as coisas são novas, ela fica um pouco mais receosa, mas ela gosta de ter relação com as outras pessoas, ela se aproxima de gente que é mais próxima. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente acabar não dando o caminho para essa criança, para fortalecer tanto a timidez quanto... O que é um reforço, vamos dizer, até negativo, né? Porque se vai falando, olha, essa criança é tímida, a própria criança vai internalizando isso, depois ela, até mesmo para romper essas questões sociais, fica mais difícil. Né? Sim, como é que seria, por exemplo, se a gente virasse para essa criança, a gente falasse assim, não, é porque é tudo muito novo para ela, daqui a pouco ela já está relacionando com todo mundo. Só que quando eu falo ele é tímido, eu estou de alguma forma dando uma possibilidade para a criança permanecer. Endossando aquele comportamento, sim, né? Então nós vamos ver ali agora algumas características da pessoa que é tímida. Então, coloca na tela, por gentileza, a produção. A primeira delas é essa, que sofre pela exposição ao julgamento alheio.
O tímido, como eu estava falando, a timidez, né, tentando evitar, porque até uma coisa que a gente faz habitualmente colocar o rótulo, mas a timidez, ela demonstra uma regulação do comportamento por fora. Então, por exemplo, dependendo do contexto que eu estou, dependendo da atividade que eu estou exposto, eu posso apresentar mais timidez ou menos timidez conforme a minha facilidade com aquilo ali. Quando eu já estou falando da introversão, é algo mais estático. Eu me regulo muito mais por mim, eu tenho tarefas mais introspectivas, leitura, atividades com música. Sabe aquela pessoa que toca instrumento? Elas têm uma tendência mais natural a uma introversão. Elas entram num mundo que é só delas, praticamente, quando elas estão ali tocando. E isso não é ruim, nem a introversão e nem a timidez, se ela for bem cuidada e a gente não fizer daquilo ali rótulos, que é o grande problema. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.